Quero começar por cumprimentar a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, algumas das questões que vou colocar-lhe, obviamente que já as coloco numa fase mais avançada do debate, portanto já partindo de algumas das explicações adicionais que foram sendo acrescentadas, mas queria começar por uma que não foi colocada, Sra. Ministra, e que gostava de colocar nos exatos termos, e que tem que ver com um problema de inconstitucionalidades. Nós temos-nos confrontado com uma circunstância já demasiado frequente de diplomas do Governo, ou aprovados pela maioria, sendo por proposta do Governo, a chumbarem no crivo do Tribunal Constitucional. A maior parte desses diplomas, todos eles objeto de recursos de fiscalização de constitucionalidade por parte até de grupos de deputados da Assembleia da República. Portanto, obviamente que a Sra. Ministra não tem que assumir esse papel, mas era bom que da parte do Governo houvesse talvez um melhor aconselhamento do ponto de vista da conformação constitucional das propostas que são apresentadas à Assembleia da República, para que o Governo não acabasse por ser confrontado com esta circunstância relativamente complexa de ser um Governo que já começa a ser, aliás, o facto até reconhecido por muitos comentadores que não são propriamente, não têm propriamente uma proximidade ideológica ao PCP, bem pelo contrário, mas começa a ser confrontado com um Governo que procura governar à margem da Constituição e contra a Constituição. Isto tem sido assim em relação a numerosas medidas de natureza económica e social. Começamos agora a ter um problema mais complexo, Sra. Ministra, que tem que ver com as declarações de inconstitucionalidade de normas oriundas do Ministério da Justiça e normas até que tiveram um escrutínio, até do ponto de vista da sua constitucionalidade, muito fundo nesta Assembleia da República. E como a Sra. Ministra sabe, estou a referir-me a uma das normas mais emblemáticas da reforma penal que a Sra. Ministra apresentou a esta Assembleia da República, que tem que ver com os julgamentos em processo sumário. Já contamos pelo menos com 2 acordos do Tribunal Constitucional, pelo menos 2 acordos do Tribunal Constitucional publicados declarando a inconstitucionalidade da norma do processo sumário, quando interpretada no sentido, Sra. Ministra, quando interpretada no sentido da alteração que o Governo introduziu, que é o alargamento para lá dos 5 anos. Portanto, é interpretada neste sentido, porque no sentido contrário ela nunca foi declarada inconstitucional e foi sempre aplicada. Portanto, é no sentido em que o Governo promoveu a alteração que a norma foi declarada inconstitucional. Já por 2 vezes, em 2 processos. Os 2 oriundos do entroncamento são os dois acordos que se conhecem. E como a Sra. Ministra sabe, vamos ter na Assembleia da República na próxima semana uma discussão precisamente sobre esta matéria, em que uma das iniciativas que estará em discussão é uma iniciativa do PCP. E Sra. Ministra, gostava de saber qual é a avaliação que o Governo faz, em particular a Sra. Ministra faz desta situação. Como a Sra. Ministra sabe, os acordos do Tribunal Constitucional sobre aquela matéria incidem precisamente numa das questões que, em particular, o PCP tinha insistido, precisamente em relação ao juízo de inconstitucionalidade da proposta do Governo. Aquela norma de aplicação do processo sumário a crimes com uma pena abstrata superior a 5 anos viola os princípios das garantias de defesa previstos e assegurados pelo artigo 32 da Constituição. E, portanto, Sra. Ministra, temos aqui um problema complexo para resolver. Nós procuraremos resolvê-lo da forma como achamos que ele é melhor que ele é mais facilmente resolvido, que é com a limitação, portanto, com a correção daquilo que foi a alteração introduzida pelo Governo, proposta pelo Governo e aprovada pelo PSD e pelo CDS, mas gostava que a Sra. Ministra pudesse fazer aqui uma avaliação desta situação. Obviamente que não prevejo que a Sra. Ministra tesse em relação ao Tribunal Constitucional as considerações que outros membros do Governo já tiveram a oportunidade de ser a propósito de outros processos, porque sei que tem essas cautelas, mas ainda assim esta é uma questão preocupante, porque ela foi politicamente daquelas que maior atenção mereceu na Assembleia da República e infelizmente o Tribunal Constitucional, as decisões do Tribunal Constitucional vêm confirmar as preocupações que existiam. Em relação às escutas, Sra. Ministra, queria deixar-lhe apenas uma nota que tem que ver com isto. As preocupações que o PCP tem vindo a manifestar relativamente ao regime das escutas não são de agora, são de há muito tempo. Aquilo que a Sra. Ministra aqui refere em relação à dispersão de entidades com competência
para promover a utilização das escutas é de facto um motivo de preocupação, mas há um outro elemento de preocupação que o PCP tem vindo a suscitar e que quanto a nós é de maior importância e que tem que ver com o próprio regime de admissibilidade das escutas, porque nós temos hoje um regime que é demasiado laço, ou seja, quase por questões, na chamaria bagatelas penais, porque também não chega a tanto, mas a verdade é que há um conjunto de elementos substanciais que permitem a utilização de interseções de comunicações que não tem só a ver com as escutas telefónicas, tem a ver com interseção de comunicações até de outra natureza, que é demasiado amplo e que de facto permite a criação de um regime quase de um Big Brother, judicial ou investigatório, que põe em causa de facto a privacidade e o direito à intimidade e à vida privada dos cidadãos, porque permite que em situações em que há de facto a possibilidade de um ilícito criminal, mas também em muitas outras em que não há essas circunstâncias, que os cidadãos estejam de facto sujeitos a essa devassa. E portanto gostava de saber também da parte do Governo qual é pelo menos da parte da Sra. Ministra, qual é a perspectiva de se poder também em relação à admissibilidade, ao regime de admissibilidade das escutas telefónicas ou de interseção das comunicações, para ser correto, qual é a possibilidade de haver alterações a esse nível. Para além da questão da dispersão da competência em termos de entidades que intervêm nessa matéria. Uma outra questão, a Sra. Ministra acabou por já avançar alguma coisa, que tinha a ver com a disponibilidade para se avançar no processo relativo à criminalização do enriquecimento ilícito. O grupo parlamentar do PCP promoveu já até uma audição na Comissão, em setembro, do Dr. Magalhães Silva, relacionada com esta matéria, porque continuamos a entender que a matéria do enriquecimento ilícito é uma matéria decisiva para a matéria do combate à corrupção. A Sra. Ministra também já avançou mais alguma coisa sobre isso, portanto julgo que não vale a pena colocar-lhe mais nenhuma questão sobre isso. Mas ainda assim gostava de deixar isto sublinhado, porque da parte do PCP continuamos empenhados, aliás tão empenhados que até promovemos esse agendamento ainda em julho da audição que foi feita e procuraremos obviamente também tendo em conta aquilo que foi o chumbo do Tribunal Constitucional à lei que foi aprovada para a Assembleia da República, corrigir aquilo que seja de corrigir, não perdendo de vista o objetivo, que é o objetivo da criminalização do enriquecimento ilícito, que julgamos que é um objetivo justo e é um objetivo indispensável de facto para garantir o combate à corrupção. Em relação a uma outra matéria que a Sra. Ministra referiu na sua intervenção inicial, que tem a ver com as pendências, eu gostava de pedir um outro dado, Sra. Ministra. É o dado sobre o número de ações distintas na sequência do regime de incentivo à desistência das ações aprovada quando há alteração do regulamento das custas processuais. Porque a alteração ao regulamento das custas processuais previa um incentivo à desistência das ações que tinha a duração de um ano que terminou em fevereiro deste ano, portanto coincidindo precisamente com o primeiro trimestre que a Sra. Ministra de resto utilizou como referência para a desistência das ações e portanto gostava de saber qual foi o número de pendência, qual foi o número de desistências das ações em resultado desse incentivo à desistência quando há alteração ao regulamento das custas. Sra. Ministra, queria agora colocar também duas outras questões que têm uma implicação orçamental, mas não só, e que têm até que ver com algumas das matérias que a Sra. Ministra aqui referiu, nomeadamente em relação à Polícia Judiciária e à Guarda Prisional. A Sra. Ministra fez aqui uma referência que eu gostava de pudesse clarificar, posso ter sido eu que não registrei convenientemente, mas a Sra. Ministra falou em mais 104 funcionários para a Polícia Judiciária, eu não percebi se era um dado relativamente aos inspectores que foram nomeados, se é uma nova previsão para 2014, gostava que pudesse clarificar de que é que se trata, se foi o último curso que foi concluído e os inspectores que foram empossados, ou se é um novo número de reforço da Polícia Judiciária. Mas gostava de saber, Sra. Ministra, quais são as previsões relativamente ao orçamento da Polícia Judiciária para 2014 e se a Sra. Ministra confirma ou não uma perspectiva de redução do orçamento da Polícia Judiciária para 2014. Porque têm surgido algumas preocupações relativamente ao orçamento da Polícia Judiciária para 2014, nomeadamente naquilo que pode vir a traduzir-se numa redução da capacidade operacional da Polícia Judiciária em função da redução de verbas em 2014, e eu gostava de saber quais são as perspectivas que a Sra. Ministra pode apontar relativamente a esta matéria e associando a esta resposta a algumas outras questões
nomeadamente questões que têm a ver com o desajustamento do estatuto do pessoal, portanto, do estatuto pessoal da Polícia Judiciária em relação à legislação vigente, nomeadamente em relação à proposta que estaria pendente do Ministério da Justiça para corresponder a esta, para proceder a este ajustamento e que continua por fazer e que tem uma outra tradução numa outra circunstância, é que há neste momento 30% das brigadas da Polícia Judiciária que são esfiadas por inspectores que desempenham a função sem a correspondente remuneração e sem a formação para o efeito, como a Sra. Ministra, de resto, julgo que bem sabe, e gostava de saber como é que a Sra. Ministra pretende resolver este problema, se vai ou não abrir novos concursos e, não abrindo novos concursos, como é que este problema vai ser resolvido, porque conhecendo aquilo que são os constrangimentos orçamentais e, aliás, que resultam da própria Lei do Orçamento de Estado, essa perspectiva é uma perspectiva que se confronta com algumas dificuldades e, portanto, não abrindo novos concursos, gostávamos de saber como é que a Sra. Ministra pretende resolver este problema, sendo que é um problema, Sra. Ministra, que não é um problema de pouca monta, né? Porque com 164 brigadas na Polícia Judiciária há apenas 105 inspectores-chefes para esfiar. E em termos de coordenadores a situação é ainda pior, já que existem 72 secções com apenas 28 coordenadores que não são dirigentes e, portanto, a situação, o desajustamento em relação às exigências de recursos humanos da Polícia Judiciária é manifestamente preocupante. E ainda em relação à Polícia Judiciária, gostava que nos pudesse avançar também alguma coisa relativamente à portaria relativa aos valores dos piquetes e das prevenções, sobretudo para procurar corresponder à decisão do Conselho da Europa de 2011, que continua por cumprir e que, de acordo com a informação que temos, estaria dependente de decisão do Ministério das Finanças. Gostávamos de saber, Sra. Ministra, se há algum avanço em relação a esta matéria ou não e se há alguma previsão em relação ao desfecho deste processo, porque estamos a concluir mais um ano civil e este problema continua por resolver. A outra questão, Sra. Ministra, que queria colocar, que tem a ver com a guarda prisional e que tem também alguma implicação orçamental, está relacionada com o anúncio que a Sra. Ministra fez relativamente ao Estatuto da Guarda Prisional, que está em condições de ser publicado, está em condições de ser aprovado pelo Governo. Pronto, de ser aprovado pelo Governo. Portanto, e deveria ser publicado. E eu gostava de colocar sobre esta matéria, Sra. Ministra, duas questões concretas. Primeiro, qual foi a evolução relativamente ao projeto que há um ano atrás estava em discussão? Porque exatamente há um ano atrás havia um processo em início, que estava a iniciar-se, e portanto gostava de saber qual foi a evolução relativamente àquela proposta inicial, àquela versão inicial que estava em discussão na altura. E outra questão, Sra. Ministra, gostava de saber qual é a perspectiva de haver previsão orçamental para dar cumprimento a este estatuto. Porque a Sra. Ministra, se bem se lembra, uma das questões que, aliás, julgo que até a primeira questão que lhe coloquei o ano passado na discussão orçamental, era a de saber como é que a Sra. Ministra pretendia dar cumprimento à proposta que então estava em discussão, face às normas do orçamento que estavam em discussão, que impediam que muitas daquelas previsões do Estatuto da Guarda Prisional pudessem vir a ser aplicadas. Esse era um problema, porque de nada serve aprovar um Estatuto que depois, do ponto de vista orçamental, encontra dificuldades na sua aplicação, na sua concretização, ao ponto de tornar algumas das alterações e algumas das regras do Estatuto praticamente sem eficácia e sem utilidade. E, portanto, gostava de saber se há já previsão de adequação do ponto de vista orçamental, não só em termos de verbas necessárias, mas também em termos de regras orçamentais para que o Estatuto possa ser cumprido na sua totalidade. Gostava que nos pudesse deixar esse esclarecimento. Uma última questão para terminar mesmo, tem que ver com um aspecto que foi referido pelo senhor. Tinha aqui uma questão a colocar ao Sr. Secretário de Estado ainda sobre aquela questão de Vila Fernando, mas ainda tem que acertar aqui a informação, porque julgo que a informação que tinha devia estar desutilizada relativamente à utilização que está a ser dada ao imóvel, mas vou fazer chegar a pergunta depois por escrito para poder desacertar a informação com aquilo que está a acontecer. Mas é uma última questão que tem que ver com os imóveis da Justiça, e nomeadamente com os imóveis que são propriedade da Estamo ou que foram desocupados pelo Ministério da Justiça, e qual o destino
qual a situação em relação aos imóveis que neste momento não estão a ser utilizados, portanto que foram desocupados pelo Ministério da Justiça e que não estão a ser utilizados, e em relação ao seu destino, qual é o destino que se prevê. Gostava até, se o Sr. Secretário de Estado, se nos puder dar alguma informação em concreto sobre a situação dos juízes criminais da Pinheiro Chagas, aqui em Lisboa, que há já alguns meses que apresentam que têm um anúncio de disponibilização para arrendamento ou para alienação. Gostava de saber qual é a perspectiva que se coloca em relação a estes imóveis que vão sendo desocupados em relação à sua rentabilização por parte do Estado, nomeadamente por intermédio da Estamo, ou à perspectiva da sua alienação, e em que condições prevê o Ministério proceder a essa alienação, porque este é um problema que importa resolver também, sem que isso signifique perdas para o Estado e, portanto, com uma rentabilização do património edificado que seja de facto efetiva e que não venha a significar uma perda de valor, digamos assim, dos imóveis que vão sendo desocupados.